A vida do homem ela é marcada por alguns aspectos que são interessantes. Mas a vida do servo de Deus, ela é marcada, acima de tudo, pela presença do Espírito Santo de Deus. Queridos, a vida do homem ela é marcada por alguns aspectos que são interessantes. Outros aspectos nos fazem sofrer, nos fazem ter dificuldades na caminhada. Mas a vida do servo de Deus, ela é marcada, acima de tudo, pela presença do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo habita no nosso coração, igreja, quando o Espírito Santo habita na nossa vida, teremos uma visão diferente de todas as coisas. Uma visão diferente. Porque não veremos mais segundo os nossos olhos, mas sim segundo os olhos do Espírito, segundo os olhos de Deus. E quando nós vemos as coisas segundo os olhos de Deus, segundo a visão do Todo-Poderoso, mesmo que tudo vá mal, mesmo que tudo parece que não está funcionando da forma que deveria funcionar, mas temos a esperança, temos a convicção que o Senhor pode fazer alguma coisa por nós. Temos a convicção que Deus, de uma hora para outra, pode mudar o nosso quadro. Que Deus pode restaurar-nos, que Deus pode colocar-nos de pé, que Deus pode abrir portas. E quantas vezes olhamos e não vemos possibilidades? Nós não vemos possibilidades. Nesse texto de 1 Samuel, capítulo 17, nós vemos algo extremamente marcante para a vida do servo de Deus. Algo extremamente marcante, amados, haja vista que Israel estava mais uma vez no canto de parede, ali estava o exército filisteu que havia levantado-se com todo o seu poder, com todas as suas armas, e ainda trouxe de quebra um camarada chamado Golias. Ainda trouxe Golias junto. E ali estava Israel num canto de parede, sem saber muito o que fazer. Mas o Senhor, irmãos, Ele nunca deixa o povo de Deus sem respostas. Se você é povo de Deus, se tu és servo do Senhor, creia, Deus tem uma resposta para você. Deus tem uma resposta, basta que tu coloque o teu coração no mover do Espírito e deixe que Ele trabalhe a tua existência. É assim que o Senhor faz, amados. Estava ali Israel numa dificuldade muito grande. Estava ali a nação numa dificuldade muito grande. O exército pronto a atacá-los. É quando aparece Davi na história. Lá vem Davi, diz a Bíblia que era um moço. Era alguém que não era reconhecido na pátria, não era reconhecido pelo rei, não era reconhecido por ninguém, nem mesmo os irmãos mais velhos de Davi levavam fé nele. Ou seja, ninguém confiava, ninguém via em Davi, ninguém conseguia ver em Davi a solução para o problema. Eu quero afirmar para você que Deus faz assim. Muitas vezes a solução dos nossos problemas vem de lugares que nós nem imaginamos. De locais que muitas vezes são fracos aos nossos olhos. Mas é o Senhor que move, e quando Deus move, amados, não tem fracos, porque Deus faz todos fortes. Porque o Senhor coloca de pé, porque o Senhor faz coisas maravilhosas, porque Deus faz coisas grandiosas. E é isso que nós precisamos entender, e é pela fé que nós compreendemos isso, é pela fé, é fé no Senhor, é convicção no Senhor, é certeza que Deus não nos desampara, é certeza que o Senhor guerreia as nossas guerras, que Ele luta as nossas lutas, que Ele anda conosco. Muitas vezes nós desacreditamos nisso, e eis o problema, e eis o porquê nós tropeçamos tanto. Nós não queremos que Deus trabalhe na nossa vida, não damos lugar para o Senhor. E nós achamos que as nossas atitudes são mais sábias do que o agir do Senhor. 1 Samuel capítulo 17, versículos 1 e 2 diz: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim.
Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Era um momento extremamente tenso, porque essa guerra custaria com certeza a liberdade do povo. Se porventura os filisteus triunfassem sobre Israel, com certeza seriam eles cativos dos filisteus. Ou seja, amados, era mais sério do que parecia. Era um momento extremamente sério na vida daquela nação, na existência daquela nação. E estava ali Saul sem saber muito o que fazer. Talvez olhava para os filisteus e via o seu poder bélico, via como eles trabalhavam, como eles lutavam. E isso certamente não era muito bom. Mas o Senhor, queridos, nos momentos mais difíceis, mais uma vez, lembre-se disso. Nos momentos mais difíceis, quando você olha para frente e você não vê muita solução, Deus tem uma solução para a tua vida. Deus tem solução para a nossa vida, igreja. Deus tem solução para você. Basta que você bata na porta certa, que você busque na fonte certa. E o Senhor, com certeza, há de mover, há de fazer uma grande obra. E para completar essa situação complicada de Israel, lá estava Golias, lá estava o tal do Golias. Era um camarada meio grande, ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. 3 metros. Quase o dobro da minha altura. Era um camarada extremamente alto. O pé direito disso aqui deve ter uns 3 metros. Aproximadamente a altura disso aqui. A sua cabeça deveria encostar nesse teto. Olha a altura, amados. E diz a Bíblia que era uma pessoa que tinha grande poder, que era um campeão, que era alguém que lutava, que era alguém que sabia como lutar. E diz os historiadores que naquela época era comum que os exércitos escolhessem soldados preparados, soldados fortes, e eles numa luta decidissem o futuro daquela guerra. E eis o porquê que Golias estava desafiando todo Israel. Havia sim um exército, milhares de soldados, porém os filisteus tinham o melhor que os homens poderiam ter. Um gigante preparado para a luta. Quem não queria ter um camarada dessa forma? Para que ficar batendo espada em espada se você tem alguém que pode resolver toda a situação? Às vezes, amados, nós estamos tal qual os filisteus, confiando demais nos grandes e esquecemos que Deus age através dos pequenos também. É preciso, irmãos, colocar o nosso coração nas mãos do Senhor, colocar a nossa vida nas mãos do Todo-Poderoso, porque até os gigantes Deus joga por terra, até os gigantes o Senhor faz cair por terra. E mais uma vez eu quero chamar a tua atenção para o teu problema. Lembra dele aí? Probleminha amado, probleminha de estimação que você curte, lembra dele de manhã, de tarde, meio-dia, à noite. Probleminha que te acompanha, problema que não te deixa, problema que é o teu chegado. Oh, misericórdia! Porque as coisas ruins gostam da gente, não é verdade? Pensa bem, as coisas boas não gostam da gente. Nós não temos o amor das coisas boas para com a gente. A nossa conta bancária, ela tende a não ficar no azul. É uma coisa incrível. Por que não fica no azul? Não é? As portas de emprego não querem abrir. Aquele emprego de 10 mil reais, que é legal, bom demais, não querem se abrir para nós. Ou seja, amados, geralmente as coisas boas, elas não aparecem para nós. No entanto, as coisas ruins, difíceis e complicadas, estas insistem em andar com a gente. Elas querem ser nossos melhores amigos, elas querem andar conosco, elas querem dormir com a gente, comer conosco, elas querem passear conosco, elas querem vir até a igreja com a gente. E quantas vezes, amados, nós chegamos aqui cheio de problemas, cheio de dificuldades, não é assim? Eu quero falar para você que quando esses gigantes estiverem marcando presença na tua vida, lembre-se
que há um Deus que pode mudar a tua história, há um Deus que pode reverter a tua história, há um Deus que pode derrotar gigantes, há um Deus que pode cortar pescoço de Golias, há um Deus que pode jogar por terra gigantes de 3 metros, há um Deus que pode fazer coisas extraordinárias, e esse Deus não está aposentado, mas é o Deus que te ama, é o Deus que cuida de você, é o Deus que estende a mão sobre a tua vida, é o Deus que quer andar com você, é o Deus que quer te abraçar, é o Deus que quer edificar a tua vida, é o Deus que quer te abençoar, é o Deus que quer colocá-lo sobre lugares altos, é o Deus que quer fazê-lo prosperar. Amados, esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que está na palavra. Eu falei antes que nós gostamos das dificuldades e elas querem andar com a gente, porque nós damos espaços para ela. Nós damos espaços, amados. É incrível, mas como nós damos espaço para as dificuldades da nossa existência? Quando as coisas ficam um pouco mais complicadas, nós viramos as costas para Deus, olhamos para o problema, nós potencializamos o problema, nós valorizamos o problema, nós achamos que esse problema não tem solução, e é isso que nós fazemos. Consequentemente, nós estamos tirando Deus de cena. Nós estamos deixando Deus de lado, Deus em segundo plano. E quando nós deliberadamente deixamos Deus em segundo plano, como é que Ele pode agir na vida da gente? Como é que Deus pode agir? Pensa, como é que Deus pode agir na tua vida se você não o busca de verdade, se você não abre as portas, se você não escancara o coração para o Senhor, se você não tem coragem de falar para o Todo-Poderoso: Senhor, trabalha na minha vida, derrubas o gigante que quer me destruir. Como Ele pode trabalhar a tua vida? O interessante, amados, é que aparece Davi. Davi aparece como a solução na qual não havia solução, por incrível que pareça. Davi aparece ali no meio daquele exército, havia ido ao encontro da tropa para levar mantimentos para os seus irmãos. 3 irmãos alistados, 3 irmãos prontos para a batalha com os filisteus. E lá vai Davi, enviado por Jessé, seu pai. Vai lá, leva alimentos, leva mantimentos para os seus irmãos. E quando Davi chega ali no campo de batalha, estava aquela conversa toda, aquele bafafá todo. O povo não sabia o que fazer. Haja vista que Golias havia desafiado Israel. Que levante o seu forte para lutar comigo. Que levante o seu forte. E diz a Bíblia que Golias afrontou o Deus de Israel durante 40 dias. 2 vezes por dia, ali afrontava. Aparecia Golias, aquele homem gigantesco, e apontava para Israel: cadê o Deus de vocês? Cadê o seu guerreiro? Cadê aquele que vem lutar comigo? E assim foram 40 dias, 40 dias. Irmãos, aparece Davi. Diz a Bíblia que Davi era um jovem, era um moço. Davi ainda provavelmente na adolescência ou saindo da adolescência, no entanto era bem jovem. Aparece aquele camaradinha, ouve aquela história, se revolta com aquele quadro, ele não conseguiu aceitar aquela situação, haja vista que havia no coração de Davi um amor intenso para com o Todo-Poderoso. Davi amava o Senhor com toda a sua vida, Davi amava Deus e tinha experiências com Deus. Ele tinha o seu coração escancarado para Deus, para o Senhor. Não havia limites no seu coração para o agir do Senhor. E quando Davi ouviu aquele gigante, ouviu aquele homem blasfemar contra o Deus de Israel, ele não ficou nada contente, ele pegou as dores para si. Pegou as dores para si. Mas o interessante, amados, é que esta revolta de Davi contra os filisteus, ela era patrocinada por Deus. Era o Senhor que queria mostrar que Ele faz milagres, que Ele age de forma poderosa, que Ele faz grandes coisas, que
que Ele pode agir de onde nós não esperamos, que Ele pode mover através daqueles que nós não cremos, que Ele pode usar pessoas segundo a sua vontade, que Ele pode dar autoridade, que Ele pode revestir a quem Ele achar por bem. A quem Ele achar por bem. Haja vista, amados, que para o Senhor não há pequenos nem tampouco grandes, mas há fiéis, há fiéis. E são os fiéis que são usados pelo Mestre. São os fiéis que são levantados. São os fiéis que são tomados. São os fiéis que Deus age para trabalhar. São os fiéis nos quais o Espírito de Deus habita. Nos quais o Espírito Santo do Senhor move. São os fiéis, igreja. E eu tenho falado ao longo dos anos que você pode ser usado grandemente pelo Senhor. Você pode ser usado por Deus. Deus pode te colocar de pé. Deus pode te enviar. Você pode ser um profeta de Deus. Você pode ser alguém usado grandemente na obra do Eterno. Mas é preciso que haja o passo que Davi soube dar, que foi amar o Senhor, viver Deus na sua vida. Eis aí, eis a senha da nossa vitória. Amar o Senhor acima de todas as coisas. É colocando o reino dos céus, é colocando o reino de Deus dentro do nosso coração, é deixando que o Espírito Santo de Deus trabalhe a nossa vida. A partir desse momento, o Senhor virá, o Senhor te usará grandemente, o Senhor fará coisas que nem mesmo você há de acreditar, porque Deus não precisa que você trabalhe, ou seja, que a tua mente trabalhe, que teu braço faça alguma coisa, porque é Ele que move, é Ele que age, é Ele que envia, é Ele que capacita, é Ele que trabalha o coração das pessoas. A nossa parte na história, colocar-nos à disposição dEle. Colocar-nos à disposição do Senhor. E quando Davi, amados, ouviu a respeito daquela questão, 1 Samuel capítulo 17, versículos 31 e seguintes afirma: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Aspectos interessantes nós precisamos destacar aqui. Primeiro, queridos, a coragem de Davi. Um moço, quando Saul olhou para ele, Saul, o rei, quando olhou para Davi: você ainda é muito moço. Você ainda é muito moço, você não tem experiência, você não sabe lutar, você é pequeno, enfim. Golias, ele luta desde a sua mocidade. É um campeão, é alguém preparado, é alguém que tem tudo a seu favor, inclusive a estatura. Tudo favorecia aquele homem, e você o que tem? Mas, amados, o que o Senhor queria era que Davi se oferecesse como instrumento nas mãos dele. A partir do momento que Davi chegou até Saul e afirmou que enfrentaria a Golias, Saul ouviu aquele jovem. Mas até parece, irmãos, que Saul foi bastante irresponsável. Haja vista que estava nas mãos de um garoto o futuro de uma nação. O futuro de uma nação. O que nós precisamos entender, queridos, e esse é o segundo destaque, é que quando nós temos o Senhor no coração, a nossa palavra é forte como o trovão. A nossa palavra é forte como o trovão. É uma palavra que convence, é uma palavra segura, é uma palavra de convicção. E quando Davi chegou até Saul, ele não chegou assim: oh Saul, sabe como é que é, Saul? Aquele cara está desafiando, mas ninguém quer ir. Eu vou, Saul, eu vou, sabe como é que é, né? Eu sou criança ainda, sou jovem ainda, se eu morrer não vou perder nada mesmo, eu vou. Não, amados, chegou Davi diante do rei e disse: eu vou. Certeza, convicção,
Nós precisamos ter certeza e convicção da nossa fé no Senhor. Muitas vezes, amados, nós não conseguimos as vitórias que tanto almejamos e tanto queremos, porque nós não temos convicção na nossa vida do que queremos. Nós queremos, mas não temos convicção. Porque quando nós temos convicção, ela gera uma vida de compromisso. Ela gera uma vida aos pés do Senhor. Ela gera uma vida de comunhão a ponto de sermos usados pelo Espírito Santo do Senhor. E quando Saul pergunta a Davi, e as tuas experiências? Conta-me a tua vida. Davi, no versículo 37 diz, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo. O interessante, amados, é que Davi não disse, olha, eu enfrentei um leão, eu matei o leão, cortei o pescoço dele, tirei o couro e fiz uma roupa para mim. Ele não diz, olha, eu peguei um urso de frente, eu o matei com as minhas próprias unhas e nós fizemos churrasco de urso. Não, ele não falou isso. Ele olha para Saul e disse, olha Saul, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ou seja, Davi, quando apresentou-se diante de Saul, ele não contou que era poderoso, que poderia fazer isto ou aquilo, mas ele disse, o Senhor é comigo, o Senhor me guarda, o Senhor me protege, o Senhor cuida de mim, o Senhor é aquele que me envolve, o Senhor é aquele que trabalha meu coração, o Senhor é aquele que me abençoa, o Senhor é aquele que me guarda. Se ele me guardou de urso, me guardou de um leão, poderá também me guardar daquele gigante, porque ele não é melhor do que o urso, não é melhor do que o leão, porque é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Queridos, e Saul, muito doidão, piradão ali naquele momento, deixou-se mover. Deixou-se mover. Ele ouviu a voz do Senhor. Saul conseguiu ouvir a voz do Todo-Poderoso. E lá vai, queridos, e lá vai o pequeno jovem em direção à batalha. Lá vai o pequeno jovem. Tentaram colocar uma armadura no Davi. Visto a armadura. Um jovem, um adolescente. Não sabia como usar uma armadura. Não sabia como manusear uma espada. Ele não sabia como defender-se, como usar aquele equipamento. Não deu certo a tentativa. Não deu certo. E Davi deixou a armadura, deixou os equipamentos de guerra. E lá vai ao encontro do gigante. Meu Deus do céu. Quantas vezes, amados, nós olhamos para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, e ela nos faz tremer nas bases. Nós olhamos para o desemprego e ele nos faz tremer nas bases. O que é que eu vou comer amanhã? O que é que eu vou comer depois da manhã? Como é que eu vou pagar minha conta de energia? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Etc, etc, enfim. Nós trememos na base. Trememos na base. Quando nós temos problemas dentro da nossa casa, você olha para um lado, olha para o outro e você não consegue ver uma solução, você treme na base e a tendência é retroceder. Eu quero retroceder porque eu não consigo andar para frente. Retrocede e o capeta aplaude. O cão aplaude porque ele quer e ele gosta daqueles que retrocedem, daqueles que voltam atrás, daqueles que não seguem em frente. E poderemos citar diversos exemplos, mas é o suficiente para entendermos que nós não podemos tremer nas bases, por maior que seja o problema que nos aguarda, desde que, tem uma condicional, desde que andemos segundo o coração de Deus. Esta é a base, andar segundo o coração do Senhor. E sai Davi da presença de Saul e vai para o campo de batalha. O incrível, amados, é que Davi não tinha nada. E da forma que ele chegou, ele saiu. Ele tinha apenas um embornal,
uma sacola, uma bolsa ou coisa parecida. Ele tinha apenas isso. E dentro dessa bolsa, ele tinha uma funda, uma espécie de arma para matar pequenos animais, coisas assim desse tipo. E ele vai em direção ao gigante desarmado. Nós não podemos considerar uma funda como uma arma de guerra. Longe disso. E lá vai Davi, amados, em direção ao gigante, em direção à batalha, mas ele colhe apenas 5 pedras. 5 pedrinhas. Davi colheu 5 pedrinhas, colocou nesse embornal, nessa sacola, nessa bolsa, e levou. Queridos, como ir para uma guerra com 5 pedras? Como? O Senhor não precisa de grandes armas na nossa mão. Ele precisa de corações sensíveis à sua voz. Ele precisa de um coração que crê, de um coração confiante, num coração que tem convicção, num coração que tem certeza. Ele precisa apenas disso, porque a partir do momento que nós temos essa certeza que o Senhor é conosco, tal qual Davi tinha, ele vai andando pelo caminho, ele se abaixa, pega 5 pedras e é o suficiente para enfrentar o gigante. Quando ele chega diante de Golias, aquele camarada de 3 metros de altura, com aqueles braços, aquelas pernas, enfim, com tudo grande demais, superdimensionado, ele olha para aquele gigante, e lá vem o filisteu falando toda sorte de coisas ruins com relação ao Deus de Israel. Afrontando o Deus de Israel. Mas o Senhor, amados, Ele pode derrubar gigantes apenas com uma pedra. O Senhor pode derrubar gigantes. O Senhor pode acabar com os teus problemas apenas com uma atitude, apenas com uma ação, apenas com algo pequeno. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer. E Davi coloca na sua funda uma pedra e roda essa funda e solta. Para quem não sabe o que é uma funda, irmãos, é uma espécie de pano que você dobrava ao meio e ficava a pedra numa das extremidades. E você rodava com uma mão, com uma das pernas presa na mão e a outra segura de uma forma que você poderia soltar no tempo certo. E ele rodou aquilo ali. Rodou e soltou. E a pedra vai. É assim que o Senhor faz. É desta forma. De uma forma totalmente impossível. Era impossível, irmãos. Impossível. Era impossível. Mas o Senhor, Ele faz o impossível tornar-se possível na vida daqueles que crêem. Daqueles que creem. Daqueles que creem. E Davi joga esta pedra e diz a Bíblia que ela acertou a testa de Golias. E foi o suficiente para que ele desmoronasse, para que ele caísse. Amados, iniciava ali o final de uma grande batalha. E a vitória de alguém que não tinha nada a oferecer. A vitória de alguém que não tinha nem mesmo porte físico, que nunca havia manuseado uma espada, que não sabia lutar, iniciava ali a vitória de alguém que seria rei de Israel, que seria marcado para todos sempre pelo Todo-Poderoso, que seria marcado, que seria escrito na história como um homem que andou segundo o coração de Deus, um homem segundo o Espírito Santo de Deus, mas porque ele amou o Senhor, porque ele confiou no Senhor, porque ele não viu nada que era grande demais para o Deus que ele confiava, para o Deus que ele adorava. E assim, amados, o Senhor concedeu a vitória àquela nação. Israel saiu vitoriosa, e diz a Bíblia que todo o exército dos filisteus fugiram, e o exército de Israel os perseguiram e os feriram no decorrer dos vales. É assim que o Senhor faz.
Eu não sei qual é o teu problema, não sei qual a tua dificuldade, não sei o que te afronta, não sei qual é o teu Golias, não sei qual é o teu Golias. Ele pode ter 3 metros de altura na tua frente, mas o Deus é o Deus de Israel, é o Deus poderoso, é o Deus que pode vencer as tuas lutas, é o Deus que vence as nossas guerras, é o Deus que pode nos fazer vencedor. É preciso apenas confiar no Senhor, é preciso apenas falar para Deus: Senhor, trabalhe através da minha vida, eu não sei o que fazer. Olha, o gigante é grande, ele é grande, ele é grande, ele é poderoso, ele é um campeão, mas eu sei que tu podes mudar, tu podes derrubar este. Eu sei que tu podes abrir portas para mim, eu sei que podes trazer paz para minha casa, podes trazer paz para a minha vida. Eu sei que tu podes e ampara a minha vida. É necessário acreditarmos no Senhor, amados. É preciso acreditarmos no Senhor. E se nós acreditarmos no Criador, não há batalhas que sejam difíceis, não há batalhas que sejam grandes ou difíceis demais para as nossas vidas, porque Deus pode torná-las fáceis. Eram momentos extremamente graves para a nação, momentos tensos. Era um momento muito tenso. Mas o Senhor tinha a solução. Ele tinha a solução. O Senhor sabia como mudar, o Senhor sabia como consertar, o Senhor sabia como restaurar, e o Senhor é nas formas simples que muitas vezes Ele trabalha na vida da gente. O que Deus quer e requer de cada um de nós é que o nosso coração seja dominado por Ele. Seja dominado por Ele, que o nosso coração seja completamente dominado pelo Senhor. Seja você dominado pelo Senhor, seja você tal qual Davi. O Senhor guerreia por mim, o Senhor guerreia por mim. E quando perguntares a respeito dos teus feitos, fale: o Senhor me livrou das garras do leão, o Senhor me livrou das garras do urso, e Ele me livrará da mão desse filisteu, da mão desses problemas. Afirme assim e creia, porque o Senhor virá, Ele te amparará, Ele te guardará, Ele te envolverá e Ele te fará triunfar sobre as dificuldades. Irmãos, tenhamos alegrias no Senhor. Tenhamos alegrias no Senhor. Tenhamos prazer no Senhor. Porque Deus quer ter prazer na nossa vida. Deus quer ter satisfação na nossa vida. Deus quer alegrar-se conosco. Com Davi, amados, diz a Bíblia que o Senhor alegrou-se com ele. E como não alegrar? A coragem de Davi ficou em evidência. A fé daquele jovem ficou em evidência. E ele marcou a história da humanidade. Porque enquanto houver mundo, essa história de Davi, esse homem será lembrado como aquele que andou segundo o coração de Deus. E ali na glória, com certeza, é lembrado como aquele que amou o Senhor e andou segundo o Senhor. Ou seja, a nossa história não termina aqui, mas ela prolonga-se por toda a eternidade. E nós precisamos, amados, ter alguma coisa para apresentar ao Senhor e lá na eternidade, para sermos lembrados que amamos o Senhor, que cremos no Senhor, que fomos além através da nossa fé. Precisamos ter histórias na nossa vida, precisamos ter histórias. Nós não podemos nos contentar com a nossa vida do cotidiano, mas que tu queiras ter histórias na tua vida. Tenhas histórias na tua vida. Quando eu me refiro a histórias, tenha experiência com Deus, para que possas testemunhar a respeito de Deus. Se chegarem até você hoje e perguntarem: conta-me algo que Deus fez na tua vida. E aí? Será que nós temos alguma coisa para contar? Conta-me algo que Deus fez na tua vida. Davi lançou mão da proteção de Deus. Ele me guardou do urso, me guardou do leão. E você? O
O que é que tem para contar, para edificar alguém e para convencer que tu andas com Deus e que Deus é contigo? O que é que tu tens para contar? Qual é o teu testemunho de vida? Qual é a tua garantia que o Senhor te conhece, que o Senhor anda contigo, que tu és conhecido por Deus, que Ele envolve a tua vida? Qual a tua garantia? Será que temos? Precisamos ter. Precisamos ter. Porque os servos do Senhor são vivos. E os vivos são usados pelo Todo-Poderoso. Os vivos são usados pelo Senhor. Só não são usados os mortos. Mas se tu és vivo, com certeza és usado pelo Mestre. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Deixe o Espírito Santo trabalhar o teu coração. E lembre-se, quando Golias, com seus 3 metros de altura, aparecer, lembre-se, o Deus de Israel te livrou do leão, te livrou do urso, te livrará também dos Golias da tua existência. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos, te glorificamos, meu Deus, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pela tua misericórdia. É a tua mão estendida sobre a nossa vida. É o teu zelo, é a tua proteção, Senhor. E queremos declarar, meu Deus, que queremos ser usados por Ti. Queremos ser usados por Ti, meu Deus. Queremos ser usados por Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, age na nossa vida. Que sejamos instrumentos, tal qual o Teu servo Davi foi usado por Ti. Que sejamos nós da mesma forma, Senhor. Que tenhamos o coração semelhante daquele homem, Pai, para que sejamos também reconhecidos como fiéis diante de Ti. Ó Deus, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Esse é meu clamor em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 753.